Olá, vou estar fazendo aqui com vocês alguns exercícios, né? Acerca da nossa última aula, que a gente falou um pouquinho aí sobre termoquímica, né? Então, vou estar aí fazendo alguns exercícios com vocês para a gente fechar, né, o nosso conteúdo e vocês verem como que isso pode ser aplicado. Apesar de também na aula, né, eu já ter feito alguns exemplos para vocês terem essa ideia. Então, estou aí no FELT, no capítulo 3, tá? Primeira questão, a questão da VUNESP aí. Fala que em uma cozinha estão ocorrendo os seguintes processos: gás queimando em uma das bocas do fogão e, no segundo caso, uma água fervendo em uma panela que se encontra sobre essa boca do fogão. Com relação a esses processos, o que se pode afirmar? Para a gente poder relembrar, né, quando a gente falou sobre termoquímica, a termoquímica, de forma geral, ela vai envolver dois processos: os processos endotérmicos, na qual a gente tem absorção de calor, e os processos exotérmicos, na qual a gente tem a liberação de calor, né? E aí a gente viu que a gente pode aplicar isso tanto em transformações químicas quanto em transformações físicas, né? Então a gente viu das duas maneiras. E aí, para a gente poder relembrar, né, nas transformações químicas, necessariamente a gente vai ter uma reação, né? E aí essa reação pode precisar absorver ou liberar calor. Necessariamente reações de combustão, onde a gente tem queima, né? A gente vai ter um processo exotérmico. A gente tem uma liberação de calor e o ambiente ao redor, ele vai ter uma elevação de temperatura, né? Agora, quando a gente fala de transformações físicas, a gente tem que relembrar que no sentido da transformação do sólido para o líquido e do líquido para o gasoso, então processos de fusão e vaporização, nós vamos precisar absorver energia porque vai estar tendo um aumento de temperatura, né? Então a gente absorve calor. Agora, ao contrário, então o processo vai ser endotérmico. Ao contrário, né, na transformação do gasoso para o líquido e do líquido para o sólido, então processos de condensação e solidificação, nós vamos ter uma redução de temperatura, consequentemente a gente vai ter uma liberação de calor, então os processos são exotérmicos. Então, um gás queimando, necessariamente ali está acontecendo uma combustão. Se é uma combustão, é um processo exotérmico. Agora, se a gente tem uma água fervendo em uma panela, o fervimento é um processo de vaporização, de forma específica é uma ebulição. Lembrando que vaporização pode ser uma evaporação, uma ebulição ou uma calefação, né? Então, nesse caso aí vai ser uma ebulição, né? E para isso a gente está tendo um aumento de temperatura, e se a gente está tendo um aumento de temperatura, consequentemente, a gente vai estar absorvendo calor, então o processo é endotérmico. Então, nesses raciocínios, né, a letra correta para essa questão é a letra B, tá? Questão 16 agora, vamos lá. Essa questão 16 é uma questão que vai envolver uma análise gráfica, né, que a gente viu um pouquinho também. Então, a gente tem aí, né, algumas reações se processam espontaneamente, porém outras necessitam absorver energia de uma fonte externa. Caracterize nos diagramas abaixo a variação de entalpia das reações, identificando-as como endotérmicas ou exotérmicas. Nos gráficos que eu apresentei para vocês, eram gráficos que tinham esse perfil aqui, ó, do patamar do reagente, a gente tinha uma subida de energia e depois uma descida, né? Esse gráfico que a questão mostra já é um gráfico mais sintetizado. O gráfico que eu mostrei para vocês era um gráfico mais completo, mostrando a energia de ativação e o complexo ativado. Esses gráficos, eles aí só mostram o patamar do reagente e do produto, né? E aí a gente usou o seguinte raciocínio, para a gente poder pensar em questões como essa. Quando a gente está falando de gráfico, né, a variação de entalpia, que é o nosso ΔH, então, variação de entalpia, que é o ΔH, vai ser a entalpia do produto menos a entalpia do reagente. Então, a gente chegou nas seguintes conclusões. Se a entalpia do produto for maior que a do reagente, eu vou fazer um valor maior menos o menor. E isso vai sair um valor positivo. Então, se a entalpia do produto for maior que a entalpia do reagente, a gente vai encontrar um valor positivo.
Então, isso vai caracterizar uma reação endotérmica. Agora, se a entalpia do produto for menor que a entalpia do reagente, a gente vai fazer um valor menor menos um maior. Isso vai nos dar um resultado negativo. E quando a gente tem ΔH negativo, isso caracteriza uma reação exotérmica. Então, se a gente for analisar no primeiro gráfico, o patamar energético do produto é menor que o do reagente. Então, se o produto é menor que o reagente, a gente tem uma variação de entalpia negativa, então a gente tem aqui uma liberação de energia, então essa reação é uma reação exotérmica. Agora aqui o patamar do produto ele é maior que o patamar do reagente. Então, o patamar do produto sendo maior que o reagente, isso vai nos fornecer aqui uma absorção de energia, então o ΔH é positivo, então a gente vai ter um processo endotérmico, uma reação endotérmica, tá bom? Então, isso aí é um pouquinho da análise gráfica que a gente viu. Indo um pouquinho agora lá na questão 20, eu vou fazer com vocês... Não, peraí, deixa eu ver primeiro qual é a 20. Antes disso, para não falar errado. Isso. A questão 20, o que acontece? Na termoquímica, de forma geral, a gente analisou, né? Primeiramente, né, de forma conceitual, entendendo esses processos endotérmicos e exotérmicos que estão relacionados a transformações químicas e físicas. Depois a gente viu que a termoquímica ela pode se relacionar com a estequiometria da reação. Então, é o que a gente vai fazer aí na questão 20. Depois eu vou fazer mais 3 questões com vocês em relação aos métodos que a gente viu para poder calcular o ΔH. Então, a gente viu a entalpia de formação, a energia de ligação e a lei de Hess. Então, eu vou passar um pouquinho em cada método com vocês, tá bom? Então, vamos lá. Essa questão 20, ela fala lá o seguinte pra gente, que o ozonizador é um aparelho vendido no comércio para ser utilizado no tratamento da água. Nesse aparelho é produzido ozônio, que é o O3, a partir do oxigênio do ar, que é o O2, que mata micro-organismos presentes na água. A reação de obtenção do ozônio a partir do oxigênio pode ser representada pela equação. Então, a gente tem a equação, um equilíbrio entre o oxigênio e o ozônio. E aí, a gente tem um ΔH de mais de 284 kJ. A gente, então, tem uma variação de entalpia, que é esse ΔH positivo. Então, isso aqui se trata de uma reação endotérmica. ΔH positivo, reação endotérmica. ΔH negativo, exotérmica, né? Então, com base nessa equação, considerando a transformação de 1000 gramas, ou 1 kg de O2 em O3, qual é a quantidade de calor envolvida na reação? Bem, a primeira análise que a gente pode fazer aí é a seguinte, nessas alternativas, as letras B, C estão excluídas, porque está falando que a reação é exotérmica e ela é endotérmica. Agora, a gente tem que fazer o cálculo aí para encontrar a energia envolvida. Então, como aqui está falando que, considerando a transformação de 1000 gramas de O2 em O3, então a gente tem uma informação diretamente associada ao O2. Então, a gente vai analisar a relação do O2 com o ΔH. Lembrando que a gente pode fazer uma relação direta, seja do O2 ou do O3. Eu posso dizer que 3 mols de O2 tem uma absorção de energia de 284 kJ, como eu posso falar que 2 mols de O3 está associado a uma energia de 284 kJ. A gente pode fazer essa relação estequiométrica de forma individual. Como o meu problema está falando, né, uma massa de O2, então eu vou relacionar com o O2. Analisando a minha reação, eu sei que 3 mols de O2 ocasiona uma absorção de energia de 284 kJ. Só que falou pra gente que a gente tem 1000 gramas de O2. Então, eu vou transformar essa informação em mol para massa. Eu sei que o oxigênio tem uma massa de 16 gramas, né? Uma massa molar de 16 gramas. O O2, então, vai ser uma massa de 32 gramas. Então, 1 mol de O2 eu tenho 32 gramas. Mas como eu tenho 3 mols, eu vou fazer 32 vezes 3. Então, eu vou ter 96 gramas de O2. Então, falar que 3 mols de O2 está associado a 284 kJ é a mesma coisa que dizer que 96 gramas de O2 associa-se a 284 kJ de energia. A gente quer saber a energia liberada quando a gente tem 1000 gramas de O2. Beleza? Então, a gente vai fazer lá 1000
vezes 284 dividido por 96. A gente vai encontrar aqui 2.958,33 kJ. Então, isso nos fornece como resposta a letra A, 2.958,33 kJ e uma reação endotérmica, tá bom? A gente poderia fazer esse mesmo problema se fosse em relação ao O3, sendo que aí a relação do O3 com ΔH seria que a cada 2 mols de O3, a gente teria uma energia associada de 284. Então, a partir dessa relação, a gente faz a associação necessária de acordo com o que a questão solicitar, tá bom? Vamos agora um pouquinho mais abaixo, na questão 48. Questão 48 já vai ser uma questão que vai falar um pouquinho para a gente em relação à entalpia padrão de formação. E até, enquanto eu chego na questão, né, vamos já relembrando algumas coisas. Quando a gente fala de entalpia padrão de formação, a entalpia padrão de formação, a gente vai pegar a entalpia do produto menos a entalpia do reagente, tá? E aí, fazendo a entalpia do produto menos a entalpia do reagente, a gente vai ter o ΔH em situações de entalpia padrão de formação. E aí acontece o seguinte, quando nós temos uma substância simples, substâncias simples vão apresentar uma entalpia padrão de formação igual a zero, né? Convencionalmente, substância simples apresenta uma entalpia padrão de formação igual a zero. E aí a gente vai pensar o seguinte, o alumínio, estou na questão 48, o alumínio é utilizado como redutor de óxidos no processo denominado aluminotermia. Aluminotermia, conforme mostra a equação química. Então, a gente tem aí a equação, nós temos as informações de entalpia de formação do óxido de alumínio e do de manganês, e aí fala, segundo a equação acima, para a obtenção do Mn, a variação de entalpia na temperatura de 298 kelvins em quilojoules é D. Bem, aí, né, tá falando, a gente quer saber o valor de ΔH da equação, né, que é a equação que faz com que a gente produza manganês. Então, para a gente saber o ΔH, e se está nos fornecendo, informações de entalpia de formação, a gente vai ter que fazer... Pessoal, vocês me deem um minutinho, meu pai tá me ligando aqui direto, minutinho só. Continuando, pessoal. Então, eu vou lá. Se é um problema de entalpia padrão de formação, eu tenho lá que o ΔH é igual à entalpia do produto menos a entalpia do reagente. Então, ΔH é igual à entalpia do produto menos a entalpia do reagente. Uma coisa que a gente já pode olhar essa reação e afirmar é o seguinte: alumínio, substância simples, manganês, substância simples. Substância simples vai ter entalpia padrão de formação igual a zero. Então, essas substâncias nem entram na expressão. Percebam que a própria questão nem nos fornece informações dessas substâncias. Então, às vezes a gente está em problemas de entalpia de formação e a gente acha que a questão não está faltando informações. Não é que a questão esteja faltando informações, é porque justamente essas substâncias têm entalpia padrão de formação igual a zero, e isso a gente tem que saber, tá bom? Então, o nosso ΔH aqui vai ser igual a entalpia do produto, que vai ser do... Pessoal, vou fazer o seguinte aqui. Deixa eu dar uma apagada aqui nessa tabela, só para eu ter um espacinho maior.
Então, vamos lá. Então, o meu ΔH vai ser igual. Entalpia do produto. Meu produto é L2O3. Então, a L2O3 eu tenho uma energia de menos 1.667,8. Essa energia é uma entalpia de formação em quilojoules a cada mol da substância. Nessa reação, a gente tem 4 mols do Al2O3. Então, a gente tem que vir e fazer vezes 4. Tá bom? Esse é o único produto que a gente tem. Eu vou fazer menos o reagente. Então, eu vou fazer menos. Aqui o do Mn3O4, a gente tem uma energia de menos 1.385,3, sendo que isso é a cada mol. E a gente tem 3 mols de substância, então eu vou fazer vezes 3. Foi embolado, mas vai ser aqui 1.385,3 vezes 3, porque a gente tem 3 mols, tá bom? Então, ΔH vai ser igual. Vou fazer lá, menos 1.667,8 vezes 4. A gente vai encontrar menos 6.000. Um minutinho que tá falhando. Então, a gente vai encontrar aqui, ó, menos 6.671,2. Aí, aqui a gente vai fazer menos 1.385,3 vezes 3. A gente tem menos 4.155,9. Só que a gente tem esse sinal negativo na frente, né? Que vai fazer o oposto do que tá aqui dentro. Então, vai ficar mais 4.155,9. Então, meu ΔH vai ser igual a menos 6.671,2 mais 4.155,9. A gente vai encontrar aí 2.000, no caso, menos 2.515,3 quilojoules. Isso vai nos fornecer a letra B, tá bom? E aí, como a gente tem um ΔH negativo, consequentemente, é de uma reação exotérmica, tá bom? Então, esses são os raciocínios que a gente precisa aí para problemas envolvendo entalpia de formação, tá? Agora, eu vou fazer com vocês a questão 60. A questão 60 já vai ser uma questão que vai envolver energia de ligação. E aí, quando a gente fala de energia de ligação, é exatamente ao contrário. A entalpia de formação é a entalpia do produto menos a do reagente. A de ligação é do reagente menos o produto, tá bom? Como eu mostrei lá na aula para vocês, essa inversão. Então, a gente tem aí uma contextualização da questão, e aí fala, com base nos dados da tabela ao lado, qual a variação da entalpia da reação de formação da água? Quando a gente tem, aí a gente olha, né, as nossas informações, e as informações é de energia de ligação. Então, o que me importa nesse problema é a energia de ligação. Se é um problema de energia de ligação, eu já sei que o ΔH vai ser igual a entalpia do reagente menos a entalpia do produto, né? Isso é um ponto. Outro ponto é o seguinte. Eu vou ter que analisar as ligações envolvidas no processo. Então, a minha reação, eu tenho 2H2. Então, eu tenho H2, tá aqui embaixo. Eu tenho H2 é um hidrogênio ligado ao outro, só que eu tenho 2 mols, então eu tenho 2H2. Mais O2, um oxigênio ligado ao outro, formando 2H2O.
Então, eu tenho H2O, H2O. Então, essa é a minha reação. Se eu quero saber o ΔH, vou fazer lá primeiro a entalpia do reagente. Aqui no meu reagente, eu vou analisar as ligações que eu tenho. Uma das ligações que eu tenho é hidrogênio ligado a hidrogênio. Então, a ligação hidrogênio ligado a hidrogênio tem uma energia de 437 kJ. Então, é uma energia de 437 kJ. Só que eu tenho duas ligações HH. E essa energia de ligação é por mol. Então, eu vou ter que multiplicar por 2, porque eu tenho 2 mols dessa ligação. Vou somar com a outra ligação que eu tenho no reagente, que é uma ligação O-O. A ligação O-O envolve 494 kJ. Só tem uma ligação, seria vezes 1, não preciso pôr. Não tenho mais nenhuma ligação no reagente, vou fazer menos a do produto. No produto, eu tenho a ligação OH. A ligação OH tem uma energia de 463. Sendo que a gente tem 1, 2, 3, 4 ligações OH. Então, a gente vai fazer vezes 4. Então, a gente sempre vai pegar a energia da ligação e multiplicar pela quantidade que a gente tem daquela ligação, tá bom? Então, a gente vai fazer aí 437 vezes 2, mais 494, a gente vai ter 1.368, menos 463 vezes 4, que a gente vai ter aqui, ó, 1.852. Então, a gente vai ter 1.368 menos 1.852. A gente vai encontrar aqui Espera aí que eu encontrei. Deixa eu conferir aqui o que eu fiz. A gente pegou aqui, né? O HH tem 437 vezes 2, mais a do OH, que é 494. Então, aqui é o reagente menos o produto. Então, a gente fez 463 vezes 4. Porque a gente tem 4 ligações OH. Então, aqui foi 437 vezes 2, mais 494. 1.368. Depois a gente fez 463 vezes 4, 1.852. Então, 1.368 menos 1.852. Já entendi. A gente vai ter aqui um ΔH de menos 484 kJ. Aí a gente olha lá as alternativas e a gente não tem essa resposta, né? Por isso que eu achei estranho, ué. Mas por quê? Aí agora a gente tem que voltar no enunciado para a gente poder ver uma coisa bem importante que está nele. Olha lá. Com base nos dados da tabela ao lado, com a variação da entalpia ΔH da reação de formação da água, em kJ por mol de água, que é em relação ao número de mols de água. E por mol. Nessa reação, a gente tem 2 mols de água. Então, eu posso dizer que a cada 2 mols de água, a gente vai ter um envolvimento de menos 484 kJ, que foi a entalpia que a gente encontrou para essa reação. Menos 484 kJ. Só que a gente quer saber a quantidade de quilojoules por mol. Então, a cada 1 mol de água, qual é a energia envolvida? Então, consequentemente, vai ser a metade dessa energia. Então, a gente vai ter menos 242 quilojoules envolvidos, tá bom? Por mol.
Então, a letra correta dessa questão é a letra B. Show de bola? Questãozinha que no final aí a gente tem que ter atenção. Pelo menos ela não foi uma questão tão maldosa, porque se a questão fosse maldosa, teria uma alternativa com menos 484, né? E de cara a gente marcaria. Mas aí pediu em quilojoules por mol de água. Show de bola? Questãozinha aí do Cefet pra gente ter atenção. Agora a ultimazinha que eu vou fazer com vocês vai ser aí da vai ser a questão 79, que justamente vai ser uma questão agora sobre lei de Hess. Fizemos entalpia de formação, fizemos energia de ligação, agora por fim vamos fazer lei de Hess. Questão aí 79. Vamos nós. Lembrando que a lei de Hess, né? Vamos lá, na entalpia de formação, vou ter um minutinho só para eu beber uma água. Entalpia de formação, eu vou ter informações sobre a entalpia de formação das substâncias, então vou fazer produto menos reagente, substâncias simples é zero. Energia de ligação, eu vou ter informações sobre a energia da ligação, vou fazer reagente menos produto. Agora, se a gente tiver a lei de Hess, como que vai ser o perfil da questão? A gente vai ter uma questão, que essa questão vai nos fornecer. Vou botar aqui essa questão 80, só para a gente olhar o resolvido. Eu tenho essa reação que eu quero saber o valor de ΔH, sendo que como informação eu tenho duas reações que têm os valores de ΔH conhecido. Então, eu vou ter que manipular essas reações de forma que eu encontre a reação que eu queira, tá? Esse é o princípio aí que a gente tem de lei de Hess. Vou fazer com vocês essa questão aqui, 82. Acho que ela tá mais interessante aí para o nosso objetivo. Então, vou fazer aí questão 82 com vocês. Questão 82 fala assim, dadas as seguintes equações termoquímicas, aí deu as duas reações com valores conhecidos de ΔH. Calcule o ΔH para a reação abaixo. Então, eu quero saber o ΔH dessa reação. Então, eu vou trabalhar essas reações de cima de forma a encontrar a reação de baixo, tá bom? Então, olha só, a dica que eu dei a vocês é o quê? É analisar as substâncias e ver as substâncias que vocês querem que permaneça até o fim do processo. Então, olha só, na reação que eu quero, eu tenho 1/2 de N2 no reagente. Nas reações que eu tenho aqui 1/2 de N2 no reagente. Tudo certo. Eu tenho N2 onde eu preciso. E na quantidade que eu preciso, certo? O O2 eu preciso dele no reagente. E eu preciso de 1/2 dele. Só que eu tenho o O2 nas duas reações. Ele está no reagente, mas em uma reação eu tenho 1 mol, na outra reação eu tenho 1/2. O O2, como ele está aparecendo em dois lugares distintos, eu vou deixar ele um pouco de lado e vou tentar ajustá-lo no final do processo, tá? Porque ele aparece em duas reações. Então, em qual reação que eu vou ajustar ele? É melhor deixar ele de lado e analisar outra substância, que é o NO. Eu preciso de 1 mol de NO no produto. Eu até tenho 1 mol de NO, mas está no reagente. Então, esse NO que está no reagente, eu preciso dele no produto. Para eu conseguir colocar ele no produto, eu vou ter que inverter essa reação. E aí, se eu vou inverter a reação, o que eu faço? Eu coloco também a reação... se eu vou inverter a reação, eu vou também e faço a mesma operação no valor de ΔH. Então, eu vou ter que inverter o ΔH. O que é inverter o ΔH? Inverter o sinal. Se o ΔH for positivo, ele se torna negativo. Se for negativo, ele se torna positivo. Tá bom? E aí a gente percebe que, analisando as substâncias que a gente tem, a operação que a gente detectou que tem que fazer é inverter a primeira reação. Então, eu vou repetir
essa reação, só que fazendo a operação nela. Inverter essa reação é tornar o produto reagente, então o NO2 vou colocar ele no reagente, e o que é reagente vai se tornar produto, então eu vou ter o NO mais 1 meio de O2. E aí o meu ΔH, que é de mais 13,5, vai se tornar menos 13,5, tá bom? A segunda reação não precisei fazer nada nela, então só vou repetir. Eu vou ter 1 meio de N2 mais O2, formando NO2. E aí eu vou repetir o ΔH porque eu não fiz nada na reação. Quando a gente chega nesse cenário, a gente vai verificar as substâncias que a gente pode anular. As substâncias que a gente pode anular são aquelas que têm a mesma substância, está no mesmo estado físico e na mesma quantidade. Todas essas substâncias, se a gente for olhar aqui, elas estão no estado gasoso. Beleza, então o NO2 e o NO2 aqui está no mesmo estado físico, estão em lados opostos, um está no reagente, o outro está no produto e está na mesma quantidade. Então eu posso cancelar. Aí agora a gente analisa o O2. O O2, eu tenho 1 meio de O2 no produto de uma reação gasoso e 1 O2 gasoso no reagente da outra. Então, meio mol de O2 cancela-se com meio mol de O2 aqui de baixo. Como aqui tem 1 mol, eu só consegui cancelar meio mol de 1. Então, vai sobrar ainda 1 meio de O2, certo? Então, a reação que a gente vai chegar após esse processo vai ser o quê? 1 meio de N2, vou repetir tudo que ficou no reagente, mais 1 meio de O2, que sobrou, formando o NO. Então, o que a gente percebe? Que a reação que a gente chegou após a operação é exatamente a reação que a gente quer. Se a reação que a gente chegou é exatamente a reação que a gente quer, basta pegar os valores de ΔH e somar. Então, eu vou pegar menos 13,5 menos 8,1. Então, a gente vai achar um valor de ΔH igual a menos 13,5 menos 8,1. A gente vai ter aí menos 21,6 menos 21,6, nesse caso é quilocal. Então, seria aí a letra A, tá bom? Esse é o princípio da lei de Hess. Na aula eu fiz até uma lei de Hess com vocês com 3 reações, né, um pouquinho mais complexa, mas aqui estou fazendo essa questão, uma questão já mais simples, mas que aplica-se os mesmos princípios, né? Show de bola? Aplicam-se, né, os mesmos princípios. Pessoal, então é isso, né? Espero que de alguma maneira tenha dado um panorama geral aí para vocês do que vocês precisam dessa parte aí de termoquímica. Desejo bons estudos, né? Estudem com carinho. Qualquer dúvida que tiverem, é só me mandar, né, a dúvida que eu vou sanando aí com vocês, tá bom? Um abraço.